rotina, repetição, gente parada, desinteressante, gente que não gosta de estudar, gente que não gosta de buscar conhecimento, ela pode até te tratar bem por educação, mas certamente ela vai sumir da sua vista, porque não tem troca, ela tem necessidade de ter troca. Então, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Lua em Gêmeos. Antes de entrarmos no mérito da questão, eu vou explicar para vocês o que significa a Lua dentro do contexto da astrologia reencarnacionista. A Lua, ela representa as nossas sombras, né? O Sol representa a luz e a Lua representa a sombra. Ela não tem luz própria, portanto, ela também indica a nossa ação reflexa, ou seja, como nós respondemos, como nós reagimos às situações da vida. E isso implica numa reação que você não pensa para fazer, tá? No seu piloto automático, você reage daquela forma e nem pensa para reagir daquela forma. É diferente do Sol. No Sol, que representa a luz, a clareza, a consciência, tudo que a gente faz dentro do Sol, né, com o Sol naquele signo, a gente conscientemente desenvolve as qualidades daquele signo, porque é onde a gente tem o nosso senso de dignidade, aonde de fato nós queremos ter sucesso, existe em nós uma intenção clara de sermos aquilo. Então o Sol, por isso mesmo, vibra, tende a vibrar nas melhores oitavas do signo onde ele se encontra, diferentemente da Lua, que representa a sombra, o inconsciente, o nosso lado cego, o nosso piloto automático, aquilo que fazemos muitas vezes sem percebermos que é o nosso padrão, né? E que as pessoas que convivem com a gente, que percebem mais e vão trazendo à luz da nossa razão esses comportamentos atávicos, isto é, ancestrais. Então, a Lua, ela representa a nossa sombra, o nosso ponto cego, o nosso piloto automático, aquilo que nós já nascemos assim, somos assim, só que temos que tomar consciência para a gente não ficar com a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, não vou mudar. Não é para pensar dessa forma. Mas a Lua, ela traz essas características, sim, e é onde, por isso que a gente sempre fala que a Lua, ela tende a vibrar mais nas oitavas inferiores, de forma mais clara, do que nas oitavas superiores, mas é claro, ela tem as suas virtudes, a gente também reage na nossa bondade, no nosso lado luz, sem fazer muito esforço, faz aquilo, tá no piloto automático também. Mas é nas oitavas inferiores que a nossa Lua nos traz uma proposta para a nossa alma nessa vida, onde a gente precisa empreender esforços para mudanças, né? Então, dito isso, nós vamos para a Lua em Gêmeos. Eu fiz um pequeno roteiro para não esquecer absolutamente nada, né, do que precisa ser dito para essa Lua, para trazer um conteúdo mais completo possível. E dentro disso é importante dizer que a Lua, então, fazendo uma síntese, ela vai falar sobre os teus instintos, né, aquilo que naturalmente você é, já nasceu assim, não pensa para ser, sobre os teus hábitos arraigados, padrões de comportamento que você já adquiriu em vida passada, em vidas passadas, aspectos atávicos, isto é, ancestrais, vai falar das tuas emoções, das tuas necessidades e desejos, dos teus sonhos, das tuas virtudes, dos teus defeitos e como você se desenvolveu num padrão de vida passado, né? Qual foi o padrão de vida que a sua alma aprendeu a desenvolver numa vida passada e naturalmente ela já trouxe isso arraigado nela para essa vida. Você já nasceu assim. E dá para ver desde os primeiros anos da infância o temperamento da criança, né? Como ela age, como ela reage. Então, dito isso, nós vamos para começar aqui as explicações. A Lua em Gêmeos, ela traz como instinto primordial a necessidade de falar. Ela fala, ela se comunica. Olha, é uma criança que desde pequenininha já se expressa muito bem, já expressa claramente o que ela quer. Às vezes nem verbalmente, porque não sabe falar ainda, né? Mas já deixa claro o que ela quer. Então, ela é uma pessoa que tem essa necessidade de se conectar, de falar. É uma Lua que tem uma necessidade de explorar, porque ela é muito curiosa, então ela frequenta diferentes grupos sociais, busca conhecimento em várias fontes diferentes de conhecimento,
É uma lua que, por exemplo, vai buscar beber da fonte do conhecimento na filosofia, daqui a pouco ela vai beber da fonte do conhecimento na economia, daqui a pouco ela vai beber da fonte do conhecimento na física, depois ela bebe na fonte do conhecimento da biologia. Então ela transita sobre diferentes fontes de conhecimentos que muitas vezes não são relacionadas entre si, porque ela tem essa necessidade, ela é curiosa, né? Então, o instinto dela é sempre buscar informação. Só que veja bem, como ela tem uma curiosidade insaciável, ela busca muita informação, mas tende a não se aprofundar nas informações que ela busca. Porque a mente dela fica infortunada. Se ela decide que ela tem que aprofundar no conhecimento, a mente dela meio que fala, não, mas depois você faz isso, depois faz. Você tem que saber aquilo ali agora. Olha ali, tá acontecendo agora, é agora. Então ela tem esse desejo de ficar zapeando em várias fontes de conhecimento. Então ela busca informação, mas ela não busca informação só para ela. Ela tem necessidade também de compartilhar essa informação. Então tudo que ela aprende, ela quer passar para frente. Olha, você viu o que o médico lá falou? Que para poder tratar bem disso, você tem que fazer assim, assado e cozido? Então ela passa a informação para frente e ela quer conviver com pessoas que também sejam assim, que tenham ideias para ela, para trocar, porque é uma pessoa que aprendeu a ter um raciocínio abstrato, ou seja, ela é cheia de ideias. Ela já veio de vidas passadas com a cabeça cheia de ideias, ela aprendeu isso em vidas passadas e ela gosta de conviver com gente que é assim também, porque aí tem troca. A pessoa ensina novas ideias para ela passa as ideias para a pessoa e vamos para o mundo. Vamos sair catando informação e dividindo informação com todo mundo. Então, é uma lua que, se a gente entrar no contexto da astrologia reencarnacionista, foi alguém que provavelmente em vidas passadas, provavelmente não, quase certeza, ela teve, né, que para ela sobreviver, ela tinha que buscar várias informações em diferentes fontes de conhecimento, transmitir essa informação, seja através de funções como escriba, comerciante, né, mensageiro. Ela vivia, ela trabalhava com isso. Então, era essencial para ela a comunicação, o aprendizado e a transmissão do conhecimento, da informação, era muito importante. Ela passou uma vida fazendo isso. Então, ela já nasceu com esse piloto automático dentro dela. Ela é uma lua que tem necessidade de, como eu falei, ter múltiplas fontes de conhecimento simultaneamente. Só que qual é o problema de quando você abre muitas janelas de conhecimento ao mesmo tempo? Você não se aprofunda, você não consegue dar foco e concentração em uma delas. E aí é natural para ela se dispersar, ela vai dispersa, né? Ela não consegue focar numa coisa só. E por conta dela dispersar, muitas vezes ela tem o hábito de não terminar aquilo que ela começou. Porque aí ela tá lá dando atenção para aquilo, daqui a pouco vem uma outra coisa que chama a atenção dela, apreende a atenção dela e ela larga o que ela tá fazendo para ir, né, pegar esse outro passarinho que tá voando. Então, devido ao fato dela ter essa tendência natural de dispersar, ela acaba muitas vezes tendo o hábito de não finalizar as coisas que ela começou. Em termos de emoções, ela vive as emoções de forma leve, superficial. Ela não aprofunda nas emoções, porque a mesma necessidade que ela tem de beber em diferentes fontes do conhecimento, ela leva essa necessidade para os relacionamentos dela, sejam eles quais forem, familiares, de amizade, íntimos, profissionais. Ela tende a não se aprofundar, ela deixa as relações sempre ali no superficial, porque aprofundamento indica prisão, e prisão impede que ela fique zapeando. O que a alma dela anseia, naturalmente deseja, já tem esse hábito arraigado, é ficar zapeando de um canto para outro. E quando você aprofunda num relacionamento, você não vai ter tanta facilidade assim para zapear, porque você tem que dar satisfação. Então, inconscientemente, essa lua sabe que ela não pode se comprometer, porque se ela se comprometer, ela perde a liberdade de ficar zapeando em diferentes círculos sociais, conhecer pessoas novas, diferentes fontes do conhecimento. Gente, muitas vezes a pessoa, ela nem tem consciência disso, tá? Como eu falei, a lua tá na nossa sombra, a gente não vê.
Então, às vezes é uma autossabotagem e a pessoa não está percebendo que ela está agindo daquela forma, ela não tem consciência. Às vezes ela pode até se questionar, por que que eu não consigo namorar? Por que que eu não consigo casar? Porque esse arquétipo já está dentro dela, a tendência dela, até ela tomar consciência disso, como dizia Carl Jung. Você vai chamar de destino tudo aquilo que a sua vida vai repetindo experiências, e você chama isso de destino. Ah, parece que está no meu destino viver sozinha, trazendo isso para esse contexto. Mas, na verdade, não. Até você tomar consciência do que está na sua essência dentro de você, porque você encontra fora o que está dentro. Até você tomar consciência disso, sim, você vai se sabotando, os relacionamentos não duram. E você vai se questionar o porquê disso, mas na verdade isso está dentro de você. E a hora que você tomar consciência, aí conscientemente você vai trabalhar. Não, isso é uma tendência minha, é uma sombrinha que está dentro de mim, que estava agindo enquanto eu dava comidinha para ela, sem perceber. Então, ela tende a não se aprofundar nos relacionamentos. A tendência dessa lua é querer ficar zapeando, porque ela quer liberdade para ficar bebendo em diferentes fontes de conhecimento, conhecendo várias pessoas diferentes e trocando ideias com gente diferente, porque gente diferente traz ideias diferentes, né? Então, a tendência dela é não querer se comprometer por conta disso. Ela não é profunda, porque ela muda de ideia, muda de acordo com o que o vento bate nela ali, ela muda. Ela é volátil. E outra coisa, essa lua, ela tem necessidade de expressar verbalmente, ou seja, ela tem necessidade de falar sobre as próprias emoções. Ela fica confortável quando ela pode abrir a boca e externalizar aquilo que ela está sentindo, né? Quais são os sentimentos que estão se passando dentro dela, as emoções que estão se passando dentro dela. O silêncio para ela é extremamente desconfortável. Por isso que as pessoas que têm a lua em Gêmeos, elas têm uma necessidade de estar cercada de pessoas. Ela tá sempre aí, ó, nesse movimento de bate-boca, trocando ideia e externalizando as próprias emoções. Ela não gosta do silêncio, é diferente de uma lua em Virgem, que quando tá aflita, ela prefere se calar, se isolar. A lua em Gêmeos, ela quer falar. E se ela estiver aflita, aí que ela fala mesmo, ela fala muito, ela vira uma tagarela, parece até que a logorreia. Dispara falar e não para mais. Ela não se apega, como eu falei, emocionalmente de forma profunda, e isso acaba passando para as pessoas a impressão de que ela é desinteressada, de que ela é desapegada. Às vezes ela não tem consciência disso, mas ela tá passando essa imagem para todo mundo, e muitas pessoas até evitam se relacionar. As que buscam um relacionamento mais profundo e têm muita percepção de si mesmas, sabem que talvez com ela não vão ter uma profundidade muito grande, até que ela possa ter consciência disso. Outra coisa, ela não é um tipo de pessoa que aprofunda nas próprias emoções, que fica ali sentindo, porque sentimento a gente sente, mas a lua em Gêmeos não sente o sentimento, ela intelectualiza, ela racionaliza o sentimento. O que é intelectualizar o sentimento? Por que eu estou sentindo isso? Isso é normal? Eu devo me aprofundar? Se eu me aprofundar, quais consequências isso pode me trazer? Sabe essa pessoa que está sempre pendurada na cabeça e ao invés de deixar as coisas fluírem naturalmente, ela não quer perder o controle porque ela não quer perder a liberdade? Né? Mais ou menos isso. A principal necessidade que a lua em Gêmeos tem é, como eu falei, a comunicação. Ela tem necessidade de buscar informação, aprender ideias novas, ter ideias novas, se conectar com pessoas diferentes, trocar ideias com pessoas diferentes que também possam trazer para ela ideias diferentes. Né? O isolamento acaba sendo para ela uma tortura emocional. Outra coisa, ela tem necessidade de, como eu falei, de buscar conhecimentos diferentes e não necessariamente relacionados entre si. É uma lua que busca conhecimentos em diferentes fontes, muitas vezes que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela vai ler sobre astronomia, mas ela nem pretende ser astrônoma. Ela vai ler sobre filosofia, mas ela nem quer se aprofundar na filosofia. Ela vai ler sobre estética, mas talvez nem queira se aprofundar tanto assim. Mas ela tem necessidade de beliscar conhecimentos diferentes, de saber um pouco de tudo. Então, para ela, essa coisa de rotina, de ficar toda vez falando o mesmo assunto, ruminando o mesmo assunto, é extremamente entediante. Né? É uma alma que fica em profundo tédio se as coisas começarem a ficar repetitivas. Outra coisa, ela tem necessidade de movimento, tanto físico quanto mental. Então ela gosta de atividade física, ela quer ter liberdade para ir onde quiser, a hora que quiser,
liberdade para a cabeça dela voar para longe ou voar para perto, mas com liberdade para tudo, né? Restrições para ela são profundamente desconfortáveis. Outra coisa, ela tem o desejo de ser ouvida. Quando ela tem uma ideia que ela considera genial, que ela gostou e quer compartilhar com você, ela quer que você dê atenção para ela, né? E que ela seja considerada, reconhecida, porque ela tá te trazendo informações que são legais, que são importantes, que são úteis, utilidade. Não é qualquer informação, são informações que são úteis. Então, ela precisa de feedback, ela precisa de diálogo, de troca. Né? E como eu falei, ela não quer um monólogo, ela não quer uma pessoa onde só ela dá ideias, ela quer uma pessoa que também encha ela de ideias que sejam úteis. Ela tem o desejo de uma conexão leve, ela prefere conexões leves a conexões profundas, pelo que eu falei, porque ela quer essa liberdade de ficar zapeando. Ela gosta de estar em círculos sociais variados, como eu já mencionei anteriormente. Os sonhos da Lua em Gêmeos é viajar, é conhecer pessoas novas, é aprender coisas fascinantes, interessantes, úteis. Então, é de se tornar um escritor, porque Gêmeos gosta da palavra falada, da palavra escrita. Então, quem tem a Lua em Gêmeos já traz de vidas passadas muito conhecimento, esse amor pela comunicação, esse amor pela palavra, tanto falada quanto escrita. Então, podem dar bons escritores. A alma dele anseia por isso, por escrever, por se comunicar, por explorar o mundo e estar sempre aí em movimento, em descoberta. Você entendeu por que é difícil para eles fincar um relacionamento sério? E aí está o verdadeiro desafio para essa alma nessa vida? E que ela vai ter que levar a sério isso? Mais adiante a gente vai falar. Como que ela nutre? Ela nutre dessa forma, através de uma comunicação que seja enriquecedora, cheia de ideias, de informações novas, úteis, fascinantes, interessantes. Ela é super bem-humorada, ela é engraçada, então é aquela pessoa que faz todo mundo rir, né? Que te traz conhecimento novo, te faz enxergar a vida ou a situação que você está vivendo sob uma perspectiva diferente, né? É extremamente criativa, inteligente, então é uma pessoa que tem sempre uma novidade e ela gosta disso também, ela gosta de, como que ela gosta de ser nutrida? Ela gosta de estar cercada de pessoas que tragam para ela novas informações, novas ideias que sejam interessantes, fascinantes, úteis, que façam ela pensar, nossa, que legal, eu não tinha pensado por esse lado. Então ela gosta desse movimento, dessa troca, dessa comunicação. Ela gosta de pessoas que sejam inteligentes, tá? Eu preciso falar isso. Ela gosta de pessoas que tenham conhecimento, que sejam estudiosas, que sejam curiosas, interessadas, pessoas muito pacatas, paradas no tempo e no espaço, ou que são muito fixas no seu ponto de vista, na sua opinião, são extremamente desagradáveis para o nativo que tem a Lua em Gêmeos, porque ele não é assim. Ele é mutável, ele é sociável, ele é adaptável, ele é versátil, ele gosta de novidade. Então, rotina, repetição, gente parada, desinteressante, gente que não gosta de estudar, gente que não gosta de buscar conhecimento, ela pode até te tratar bem por educação, mas certamente ela vai sumir da sua vista, porque não tem troca, ela tem necessidade de ter troca. E também não gosta de gente que seja palestrinha, que queira doutriná-las. Não, porque elas têm essa mente aberta, flexível. Uma hora eu penso assim, mas daqui a pouco eu mudo de pensamento, porque é conveniente para mim, ou porque eu já estou enxergando a vida sob outra perspectiva. Então elas não são fixas, elas são mutáveis. Como que ela reage? Quando ela tá sob estresse emocional, nossa, ela quase entra em colapso nervoso, porque aquela pessoa é pior do que quem tem Sol em Gêmeos. É aquela pessoa que vai ficar analisando, ruminando, tentando chegar ali num denominador comum. Às vezes é nítido para ela que o problema não tem solução, mas ela ainda assim está tentando encontrar a solução. Então ela quase funde a mente de tanto que ela pensa, né? De tanto que ela fica analítica. E ela tende a intelectualizar as emoções porque, como eu falei, ela vive pendurada na cabeça, ela não é muito emocional. Ela é mais racional. E ela gosta de liberdade, gosta de independência. Então, aprofundar sentimentos significa perder a independência, né?
Então, quando ela tá nervosa, como eu já tinha dito anteriormente, ela pode falar demais. Ela vira uma tagarela. Parece que ela tá com logorreia. Fala. Você fala, nossa, essa pessoa tá aflita. Quando ela tá diante de algo que seja desconhecido ou ameaçador, ela gosta de buscar informações, de aprender e de se dedicar para não ser pega de calça curta na hora H. Ela gosta de se preparar, de se dedicar, para não ser pega desprevenida. Então, por isso que a gente diz que quem tem a lua em Gêmeos corresponde ao pajem de espadas no tarô, que tem exatamente essa característica. Ele é interessado, ele é curioso, ele pergunta, que é típico de uma lua em Gêmeos, perguntar, porque ele é curiosa. E ele se prepara, ele se interessa, ele se dedica, porque na hora H ele não quer ser pego de calça curta, ele não quer passar vergonha. Quando ela tá sob emoções intensas, ela tende a ficar escapista, porque, como eu disse, ela não quer aprofundar nas emoções, isso tá no inconsciente dela. Ela tende a não querer se aprofundar, porque aí ela vai pro escapismo, ela vai pro mundo da imaginação, das infinitas ideias férteis que eles têm, ou até para vícios. Tudo para não ter que lidar de frente com aquela emoção, né? Ou então ela muda de assunto, finge que não está acontecendo, joga para debaixo do tapete, para não ter que confrontar as emoções. Não é igual a lua em Áries, que vai lá e confronta com toda a coragem do mundo. Ela evita, vamos evitar, é melhor assim. Né? Então, quais são as virtudes, em linhas gerais, que a lua em Gêmeos traz para o nativo, que ele já traz de vidas passadas? Ele é assim, ele não pensa para ser. Ele se comunica de maneira muito clara, ele expressa muito claramente as emoções dele, o que ele pensa, o que ele acha, extremamente curiosa, perguntadeira, extremamente flexível, não é uma pessoa de ideias rígidas, mente fechada, não, ela está sempre aberta a novas proposições, novas perspectivas, extremamente adaptável, sociável, versátil. Então ela transita em diferentes círculos sociais com facilidade, ela vai conversar com o porteiro muito bem, com o CEO da empresa muito bem, e para ela não tem tempo ruim, ela consegue dialogar com todo mundo, trocar ideia com todo mundo. Extremamente assim, o humor dela varia, é imprevisível. É uma pessoa que, porque Gêmeos tem essa questão da bipolaridade, né? Então, você tem que bater ali e perguntar, e aí hoje, como é que você tá? Quem tá aí hoje? A versão extrovertida, amigável, sociável, ou a versão fechada, estranha? Porque ela varia muito de humor. Então, do nada, às vezes você tá conversando com ela, ela tá super bem, daqui a pouco ela vira a cara. Ela tem um humor extremamente imprevisível, porque são dois, né, gente? São Gêmeos. Então, a bipolaridade, que já pode ser vista no nativo que tem o Sol em Gêmeos, ela torna-se ainda mais preponderante no nativo que tem a Lua em Gêmeos, porque ele já vem de uma vida passada onde ele já era e se desenvolveu assim, se fincou raízes aí, e ele já nasceu assim. Então, ele vai mudando de humor sem perceber. Ele vai pegando esse piloto automático, esses gatilhos automáticos e sendo sem perceber. Muitas vezes o Sol em Gêmeos tem muita clareza que ele é assim, mas a Lua nem sempre, né? Então ele vai mudando de humor, as pessoas ficam assim, nossa, essa pessoa, ela tem um humor variável, ela é imprevisível. Fica nítido isso para quem convive com um nativo que tem a Lua em Gêmeos. Ela se socializa com facilidade, porque, poxa, nessa altura do campeonato já ficou claro que o negócio dela é comunicação, é conexão, é troca, né? Ela tem uma capacidade de aprender rápido. Gêmeos é um signo extremamente inteligente, racional, de infinitas habilidades. Então, ela já veio de vidas passadas onde ela passou uma vida inteira aprendendo inúmeras habilidades. E ela já nasceu com esse programinha dentro dela. Então, é uma pessoa extremamente inteligente, aquela criança superdotadinha. Né, tende a ser uma criança superdotadinha, se essa lua não estiver aflita, principalmente. Ela aprende rápido, lê rápido, fala rápido, é aquela criança que tem um desenvolvimento muito rápido e se expressa muito bem, aprende muito rápido e vai ó, voando. Principalmente se ela controlar essa questão da dispersão, ela voa. Ela tem bastante versatilidade, bastante leveza emocional, uma pessoa livre de preconceito. Né, a mente bem aberta, bem intelectual e leve emocionalmente, porque o negócio dela não é se prender, torno a repetir. Mas quais são as oitavas inferiores da Lua em Gêmeos? E isso é o mais importante, porque é aqui que a astrologia reencarnacionista traz uma proposta para este nativo. E é onde a Lua tende a se manifestar mais, principalmente quando tem o embate, que as sombras se encontram, como dizia Carl Jung. Ela tem superficialidade emocional.
não vai querer se aprofundar. E isso pode trazer problemas em relacionamentos íntimos, principalmente, porque a pessoa pede fidelidade, pede que ela esteja ali no convívio diário, e essa lua é solta. Ela não quer ninguém prendendo ela. E ela também não prende ninguém. E ela é inconstante, porque é aquilo que eu acabei de falar, ela é imprevisível. Uma hora tá super extrovertida, super dada, daqui a pouco ela tá pra dentro, fecha a cara. É difícil lidar, se pisa em ovos com uma pessoa que tem essa característica, né? Dispersa, porque aí ela fica zapeando de uma fonte de conhecimento para outra, começa as coisas e acaba muitas vezes não terminando, porque outra coisa mais interessante chamou a atenção dela. E em termos de relacionamentos, isso também pode, eu estou falando pode acontecer, não estou afirmando, até porque, gente, o mapa natal ele é bastante complexo, eu estou falando apenas de um aspecto dessa lua que ela está em Gêmeos, ponto. Mas ela pode estar fazendo aspectos com outras casas, outros planetas, e isso pode acirrar ou amenizar muito das características que ela tem e até agregar características novas, dependendo dos planetas e casas com os quais estão sendo feitos aspectos e a natureza desses aspectos, se são positivos ou negativos, né? Então falta essa profundidade, tanto em nível de viver as emoções, quanto de aprofundar nos conhecimentos. Ela tem dificuldade de manter compromisso, pelo que eu acabei de falar. Ela se torna fofoqueira. É pior do que o Sol em Gêmeos. Ela vai e faz a fofoca mesmo e conspiradora. Ela faz a trama pra pessoa deitar na cama. Então ela fica aí nos bastidores, conspirando para poder derrubar aquela pessoa ou para prejudicar alguém. Muitas vezes ela faz isso inconscientemente pela raiva que ela sente. Ela não tem esse controle. Como ela reage à raiva que ela sente? Conspirando, né? Até ela tomar consciência disso. Nervosa, porque quando ela tá sob estresse ou diante de situações ameaçadoras, ela entra em colapso nervoso, mais do que o Sol em Gêmeos, entendeu? Tentando controlar aquilo, evitar que aquilo aconteça, encontrar infinitas soluções, muitas vezes para um problema que nem solucionável é. Então ela é muito nervosa, inquieta, inconstante, fica muito, muito acirrada essas características nas oitavas inferiores de um nativo que tem a lua em Gêmeos. Ansiosa, né? Ela tem dificuldade para ficar sozinha. Quando ela tá nervosa, ela quer estar com alguém falando, botando para fora. E o outro tem que ser um bom ouvinte, entender que é a forma como ela lida com a própria aflição. E extremamente desapegada. A gente imagina, se nas oitavas superiores essa lua já não quer se prender muito, No oitavo inferior, aí que ela vaza, ela vira o próprio Deus Mercúrio, né? Com asas no pé e sai voando, vira fumaça, você não vê nem sinal dela. ela não quer nem pensar como é que você ficou para trás. Se você ficou bem, se você ficou mal, o importante é que livre ela esteja, mentalmente e fisicamente. Então, numa última análise, essa lua, ela indica que essa alma, em vidas passadas, desenvolveu muito esses padrões de aprendizado em diferentes fontes, conhecimento, comunicação, transmissão de conhecimento. Então, provavelmente foi um escriba, um mensageiro, um comerciante. Onde a comunicação fosse preponderante e o aprendizado também e a transmissão desse conhecimento fosse importante, foi onde provavelmente esse nativo viveu em vidas passadas. Então ele aprendeu a amar a variedade de relacionamentos em todos os campos, aprendeu a amar a variedade de conhecimento, mas também aprendeu a não se aprofundar nem nas próprias emoções, nos próprios sentimentos e nem no conhecimento. Ficar mais ali no superficial, desapegar. E a alma nessa vida pede para que ele vença esse desafio de querer ficar zapeando o tempo todo. A alma nessa vida, ela pede para esta lua aprender a se aprofundar, a se comprometer. Pode adquirir conhecimento, mas se comprometa. Se comprometa. Porque isso para ela é muito difícil. E a gente tem que ter comprometimento na vida, não dá para você passar uma vida toda zapeando. E no fundo, conscientemente, muitos dos nativos que têm a lua em Gêmeos querem isso, só que inconscientemente eles se auto-sabotam exatamente nisso, né? Então, espero que tenham gostado. Esse é um pequeno resumo da lua em Gêmeos. Beijinho, até o próximo vídeo.